e como consequência ganhar dinheiro, né? E não é ganhar dinheiro sem ficar bom, né? Não tem como. A real é essa, não tem como ganhar dinheiro sem tu ficar bom realmente no processo. Então isso é muito importante. Então hoje trago algumas dúvidas. A primeira dúvida que a gente tem é essa aqui, ó. Cara, essa dúvida é a que eu mais recebo, cara. Parece que é clichê, mas é a que eu mais recebo. Jean, como eu faço marcações fortes e assertivas? Cara, essa dúvida também eu recebo muito, tá? Muito. É uma dúvida muito corriqueira, tá? E essa dúvida é a primeira que a gente vai bater aqui, certo? Como fazer marcações fortes e assertivas, ó. Eu já peguei aqui os melhores gráficos de hoje, certo? Pra gente poder tá falando sobre isso aqui. O que você tem que entender sobre marcação, tá? Turma, muita gente marca regiões onde são regiões que não são ponto H1. E o que é isso já? Regiões que não são ponto H1 são simplesmente regiões que só tem uma rejeição de pavio. Apenas isso. A região rejeitou o pavio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tentar tirar isso aqui da tela. Ele não está sumindo. Aí, pronto. Então, assim, o que acontece? Muita gente está marcando regiões que elas têm rejeição no M5, só que elas não são ponto H1. Vou dar um exemplo clássico, ó. Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui do que eu estou falando. Vamos ver aqui uma região, pegar outro ativo aqui, para vocês entenderem bem, tá? Essa dúvida é muito, cara, é muito corriqueira. Só que é uma dúvida que ela tem que ser sanada o quanto antes, porque senão tu fica marcando sempre regiões que não são ponto H1. Aqui é o exemplo clássico, ó. Não, aqui ainda é H1. Deixa eu ver. Vamos achar aqui no outro ativo. Aqui acho que deve ter. Aqui, ó. Esse aqui é um ponto crucial. Olha só. A pessoa vem e ela faz isso aqui, turma. Ó, ela marca o topo, certo? Ó, ela marca o topo e entra nesse falso rompimento. Ó. Vamos supor, ó, ela marcou esse topo, certo? Marcou esse topinho e entrou nesse falso rompimento aqui. E ela fala assim, poxa, é uma região top. Olha só o que o preço fez, ó. O preço ele rejeitou bastante, né? Ó, pô, aí a pessoa vai lá e ganha a operação. E aí ela, pô, ela motiva, fala, pô, tá top e tal. Só que a gente vai ver a região não é ponto H1. Por que ela não é ponto H1, turma? Porque ela não conflui com a ponta do pavio H1. Toda operação, toda região que a gente for marcar, ela tem que ter o pavio, a rejeição, mas ela tem que confluir com a ponta da vela H1. Ou seja, se eu passo para H1, ó, olha lá, ela não é ponta de vela H1 aqui, ó, ela pode ser aqui atrás, mas aqui atrás não me serve, eu tô dizendo aqui, ó, esse topo, ó, viu? Onde é o topo da ponta H1? É aqui, ó, ou seja, se eu devolvo o gráfico para o M5, ó, aqui que está a região forte, ó, é a ponta da vela H1, certo? É a pontinha da vela H1. Gia, mas tu não passa para H1 todos os dias, eu estou operando contigo todos os dias e eu não vejo tu passar para H1. Aí tu não é feeling de mercado. O que é feeling? Tu não precisa olhar para saber que é ponto H1, tu só aponta o mouse aqui, ó, e a gente já tem noção, ó. Essa vela é das 2h45 da manhã, ou seja, ela é das 2 horas, certo? Onde nasceu a vela das 2 horas? A vela das 2 horas, ela nasceu aqui, ó. Ó, a vela das 2 horas nasceu exatamente aqui. Ela desceu, subiu, deixou essa máxima e deixou essa mínima. Ou seja, aqui tá os pavios da vela, ó. Tá o pavio de baixa e o pavio de alta. Viram? Então essa vela de 2 horas, o pavio dela tá aqui e o pavio dela tá aqui. Ou seja, se eu fosse marcar essas regiões das 2 horas, eu ia marcar aquele topo e esse fundo, ó. Por que esse fundo, Jean? Porque aqui nasceu a vela das 2 horas, ó. Nessa velinha verde, ó. Aqui que nasceu a vela das 2 horas. Ó, ela nasceu, subiu, desceu, deixou a mínima, subiu e deixou a máxima. Ou seja, ela terminou aqui. Se ela terminou aqui, aqui foi o máximo que ela chegou e aqui foi o mínimo que ela chegou. Ou seja, aqui é um ponto H1 e aqui é um ponto H1. Entenderam? Não é aqui embaixo, ó. Então, ou seja, esses dois níveis que eu estou mostrando são os pavios da vela das 2 horas. Querem ver como é o pavio das velas das 2 horas? Passo para as 2 horas, ó. Para o gráfico de 1 hora, olha aqui. A vela das 2 horas, ó. Eu marquei a ponta dos dois pavios.
Já, mas é muito mais fácil eu passar para H1 e marcar todos os pavis de vela H1? Não, porque tudo depende da condição do gráfico atual. Tudo depende do que o preço está fazendo, entende? Eu não posso sair marcando ponta de pavio. Por quê? Porque não faz sentido. Vamos supor que eu chegasse aqui e fosse marcar ponta de pavio para tudo que é lado. Olha só que legal. Ó, olha só que legal. Vou marcar pavio de vela para tudo que é lado, ó. Marquei essa simetria de pavio. Ó, marquei esses pavios aqui embaixo, certo? Marquei mais pavio, tô marcando só pavio de H1, olha só que legal. Marquei pavio aqui. Olha só que bagunça que vai ficar, cara. Marquei pavio aqui. Pronto, marquei todos os pavios de vela H1, né? Como muita gente ensina. Passo para M5, olha a bagunça que tá. O que tu vai fazer aqui? Tu vai comprar, vender, nem tu não vai saber fazer o que fazer, certo? Porque tem regiões que não é forte para M5, se vocês forem ver, né? Ou para reversão, o que for. Ó, aqui eu tenho região que não tem pavio, ó, em M5. Só tem reversão de vela, é boja? Não é, é ruim, né? Aqui mesma coisa, ó. Eu tenho reversão de vela, não tenho pavio, é boja? Não é. Entenderam? Então, olha a quantidade de ponta, ficou uma bagunça, na verdade. Então, dessa forma, não me serve. Ou seja, eu retiro as marcações aqui, ó, e venho para o gráfico M5. Quando eu venho para o gráfico M5, turma, ó, eu já tenho uma noção mais clara de regiões, né, boas. Se eu quero estruturar esse gráfico para operar agora, o que eu faço? Eu vou procurar pontos H1 próximo do preço. O que é próximo do preço? Não é aqui pertinho do preço, é próximo do preço atual, região próximo desse preço atual, ó. Qual a região mais perto que a gente tem desse preço atual? É esse ponto aqui, ó. Ó, por quê? Porque tá mais perto de chegar, na verdade, ó, esse ponto aqui, ó. Ó, que é esse fundo aqui, ó, da 1,20. Vamos ver se é ponto H1 isso aqui? Uma hora nasceu aqui e terminou aqui, ou seja, se a vela de uma hora nasceu aqui e terminou aqui, turma, aqui eu tenho a mínima dela. Ela desceu aqui, deixou esse pavio e lá em cima tem outro. Ou seja, aqui é a ponta dela. Querem ver que aqui é a ponta dela? Passo para H1 e olha lá, vela da uma hora. Ó. Tá aqui a ponta do pavio, viram? Então regiões fortes são regiões boas em M5 que confluem com a ponta da vela H1. Como essa vela é, como que eu vou estruturar essa região? Agora eu venho para as linhas de tendência, olha só. Ó. Olha lá, ó. Olha o tamanho de confluência que eu vou achar nessa região. Ou seja, toda região forte, ela é uma região que é boa em M5, que tu vê rejeição e que ela conflui com a ponta da vela H1, certo? Se não for isso aí, não é boa região. Mas já rejeitou, não é boa região. Não entra, que a chance de romper é muito grande. Entenderam, turma? Então toda a marcação que eu for fazer, ela tem que confluir com a ponta da vela H1, né? E além de confluir com a ponta da vela H1, ela tem que ter pavio, certo? Tem que ter pavio, ou seja, essa região aqui, ó, a gente pode ver que tem pavio e ela é a ponta da vela H1. Ela é boa para operar? Ela é ótima para operar, entenderam? Então essa é uma dúvida corriqueira, cara. Corriqueira que tá surgindo muito, né? Principalmente do pessoal que está entrando na carne novo. Então, assim, complemento disso aqui, turma, tem tudo dentro do módulo de evoluções operacionais. Todo o complemento que vocês estão vendo aqui tem dentro do módulo de evoluções operacionais, certo? Tudo que eu estou falando aqui já existe dentro da Academy, tá? Eu só estou complementando e reforçando algumas dúvidas que acontecem aí para vocês. Vamos ver outro exemplo de marcação forte? Vamos lá. Vou pegar um outro gráfico aqui, tá? Vamos ver aqui um outro gráfico. Deixa eu ver aqui se tem um outro gráfico bom aqui. Acho que o SP tava legal. Aí, ó, o SP. Olha que fantástico. Já fique atento ao SP, tá? Lembrando, reforço, esses ativos têm cota. Então, se eles têm cota, por vez tu vai clicar uma vez, não vai entrar a tua taxa. Então, cuidado também, tá? Essa questão. Mas tá perfeito aqui, ó. Muito consolidado. Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Jean, vou marcar essa região para operar, ó. Olha lá, vai a pessoa marcar essa região. Por que essa região? Porque aqui ela tem muito pavio, certo? Nessa região. E tem uma linha de tendência passando na região, por exemplo, tá? Ó,
pessoa vai lá e marca essa região aqui, por exemplo. Fala, ó, eu vou comprar aqui. Tá certo? Vamos ver se tem ponta de vela H1 aqui. Ó, a vela é das 2 horas, certo? E dá 1 hora. Será que tem pavio de H1 aqui? Ó lá. Não tem. Vocês viram? Ó, eu marquei a região e pode ver que a vela dá 1 hora e das 2, o pavio tá aqui embaixo. Ou seja, é operável isso aqui, Jean? Não é. Ó, isso aqui é um estilo, ó, isso não é operável. Por quê? Porque a região que tu marcou não conflui com a ponta da vela H1, né? Tem que confluir. Jean, então eu vou marcar a ponta da vela H1 aqui, não. Tu vai voltar pro M5, certo? Ó, tu vai voltar pro M5 e tu vai começar a ter esse hábito, ó, de procurar o final da vela H1. Ou seja, onde é o final da vela das 2 da 1 hora? É aqui, ó. Aqui é ponta de vela H1. Ok? Aqui sim é ponta de vela H1. Onde é o final aqui onde é a mínima da vela das 2 horas? É aqui, ó. Aqui também é ponta de vela H1. Ó. Então esses dois níveis são operáveis. Esses dois aqui eu marquei. Agora o que a gente tem que entender? Tem que ter linha de tendência. Ou seja, eu não posso pegar um nível e não casar linha de tendência no futuro. Para isso, ó, eu venho aqui e começo a fazer os meus traçamentos de linha de tendência. Ó. Pode ver que eu já encontrei um gerando o quê? Gerando aquele famoso ponto X lá na frente, ó. É isso que eu preciso para operar, ó. Pontos fortes. Eu não posso deixar uma região limpa para operar, certo? Então aqui eu tenho um nível, certo? Posso procurar mais níveis, Jean? Pode, é óbvio, tu deve procurar. Nunca fiquem só com uma LT, olha lá, ó. Achei outro nível de LT, marquei simetria de pavio, achei outro nível de LT lá na frente. Ou seja, essa região aqui no futuro, ela é muito boa para operar. Certo? É uma região perfeita para operar aqui no futuro, né? Já, mas aqui eu tenho uma consolidação, posso operar essa região? Pode, não tem problema, né? Mas eu estou te falando aqui, estou te mostrando marcação forte referente ao H1, certo? Então aqui sim nós temos um ponto H1, ó. Por que é um ponto H1 forte? Porque é o final da vela H1 e casa com o final da vela e casa com o pavio um pavio de rejeição no M5. Olha lá que legal, turma. É o pavio da vela H1, viram? Olha lá, ó. Então se o preço estica aqui, é um ponto muito forte para compra, né? Jean, mas eu não quero essa região, não tem problema, marca o topo aqui atrás, ó. O topo também é ponta de vela H1, ou seja, é uma região de pullback, de retração do falso, enfim, um monte de coisa, entendeu? Então regiões fortes, turma, a gente vai marcar sempre dessa forma. Jean, o preço não chegou no tempo nessa região, ele até rompeu, o que eu faço? Muda o teu nível, vem para o fundo das 2 horas, ó. Ó, marquei o fundo das 2 horas e eu acho confluência para esse fundo, né? Olha lá, ó. Pronto, achei confluência para esse fundo das 2 horas, ó. Tá aí, ó. Já tem uma estrutura de operação muito forte no fundo das 2 horas. Olha que legal. Então é disso que eu tô falando, ó. Marcações fortes é simples de fazer, turma. Só que sempre tem que ter a confluência, né? Vocês têm que sempre achar. Olha lá que legal. Olha o fundo das duas. Imagina comigo se o preço estica aqui. Fatal, né? Jean, mas esse fundo é H1 mesmo? Confere. Marcou ele, passa para H1 e vê se é a ponta da vela das 2 horas, ó. Não é só das 2, é das 3 também, olha lá, ó. Então aqui eu tenho 2 pontas de vela H1. Ó, tenho essa e essa, né? E detalhe, eu não marquei no H1, eu marquei no M5. E por que tu marcou essa região, Jean? Porque o preço ele já rompeu, ó. Rompeu, voltou, ou seja, tem uma região boa aqui de falso rompimento dessas regiões aqui, entenderam? Então a marcação forte e assertiva, ela é dessa forma que é feita, turma. Sempre esbarrando em pontos H1, certo? Na verdade são pontos fortes M5 que confluem com H1, certo? Essa é a principal dúvida que eu te recebo, certo? Vamos lá, seguindo. Jean, essa é outra dúvida que eu recebo muito. Jean, após o falso rompimento, quantos toques eu posso pegar? Até quantos toques após o falso rompimento eu posso comprar ou vender? Muito simples, turma. Todos. Todos os toques após o falso rompimento tu pode entrar numa operação. Como assim? Nunca satura, nunca satura. Não existe região saturada, pessoal. Existe região sem filtro, certo? Então aqui é o exemplo clássico, ó. Olha aqui, ó, tá respeitando aqui. Aqui é o exemplo clássico. Clássico mesmo, ó. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu acho uma região futura. Aqui, ó, vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho um fundo H1, ok? Esse fundo H1, o preço rompe,
volta para o canal, rompe sem filtro, volta para o canal e faz o quê? O falso rompimento. Na verdade, aqui ele confirmou o falso rompimento da região, estourou na alta. Só que aí o preço veio de novo, rompeu, voltou para o canal. Travou aqui e fez o quê? Fez a retração do falso rompimento. Certo? Por quê? Porque aqui confirmou o falso rompimento desse fundo. Né? Até então ele não tinha respeitado. Aí ele respeitou aqui a retração do falso rompimento. Respeitou de novo a retração do falso rompimento. E respeitou de novo a retração do falso rompimento. Já, eu posso entrar na próxima vela? É isso que está dizendo? Não. Sempre tem que ter um movimento de alta ou de baixa. Certo? Então o que acontece? Vocês viram quantas vezes o preço respeitou essa região atrás? Essa era a região referência. O preço rompeu 1, 2, 3, 4, não importa. Estando dentro dos filtros, ele confirmou o falso aqui. Rompeu de novo, voltou, respeitou aqui. Ou seja, se está dentro dos filtros, tu pode operar. Só que tu não pode operar essa região continuada. O que é continuado? Ó? O preço acabou de respeitar. Se a próxima vela ela vir na região aqui, eu posso comprar já? Não. Por quê? Lembre da teoria, eu nunca esqueço da teoria da porta. Se eu pegar uma porta e dar um chute na porta agora, ela não vai abrir. Mas se eu der o segundo ou o terceiro, de repente ela vai afrouxar ou até abrir. Não é verdade? O preço é a mesma coisa. Se o preço tocou numa região e respeitou, ele vai tentar vir de novo para romper. Ele não vai vir para beliscar e ter que pagar o dinheiro, entendeu? Ele vai tentar romper. Ou seja, ele pode estourar a região e fazer o quê? Um novo falso rompimento. Entenderam? Então o que tu tem que fazer? Sempre que o preço ele tocou na região e respeitou, que nem agora, ó, deixa o preço andar na alta, ó, deixa ele andar na alta e voltar aqui na região. Aí sim tu pode operar de novo a região. Entenderam? Tu nunca vai operar a região de imediato, tu tem que esperar um movimento de alta e ele voltar. Já, qual que é o nível desse movimento de alta? Não precisa ser um movimento de alta lá em cima, né? Ele pode ser um movimento de alta curto, ó. E aí ele volta e aí sim tu trabalha a retração na região. Entenderam? Então quebrando essa crença aqui, ó. Até quantos toques após o falso eu posso pegar a operação? Todos. Todos os toques após o falso rompimento tu pode entrar na retração do falso rompimento, ok? Sempre, não tem problema, tá? Isso é uma coisa importante. Se alguém tiver mais dúvida, vai mandando aqui, tá? Eu tô tirando sempre as dúvidas que estão mandando aqui, ó. Já posso operar pullback estilo falso rompimento? O que seria isso aqui, turma? É o pullback, só que estilo falso rompimento. Olha só que legal. Deixa eu achar aqui. O preço rompe. Deixa eu achar um exemplo aqui, tá? Deixa eu achar um exemplo clássico aqui de pullback estilo falso rompimento. Deixa eu ver. Desculpa. Ó, aqui tem um exemplo clássico que não respeitou, tá? Mas eu quero um exemplo aqui que respeitou para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui. Tudo isso aqui que eu tô falando é muito importante. Toda terça-feira ela é uma aula de conteúdo, ok? Aula de conteúdo pela manhã, até às 7h15 mais ou menos. É aula de conteúdo, ou seja, é importante. Pode ver que a aula não tem tanta gente. Depois na hora das operações tem mais gente. Só que é uma coisa que eu falo que é essencial, né? Uma pessoa ela não pode reclamar de falta de conhecimento se ela não estuda, entende? O importante é estudar, turma, é estudar. Porque chegou sozinha, a pessoa vai dar uma bloqueada forte, se não estudar, né? Então isso é muito importante, certo? Ó, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui do falso rompimento estilo pullback estilo falso rompimento, ó. É muito simples, ó. Vamos lá. Eu tenho um topo, eu tenho aqui, ó, ou melhor, eu tenho vou marcar esse topo aqui, por exemplo, ó. Aqui, vou marcar esse topo e vou marcar essa confluência de linha de tendência, ó. Olha lá, ó. Certo? Eu tenho esse ponto que é um ponto H1. O preço, turma, ele vem trabalhando, ó. Ó, trabalha, né? Aí o preço ele faz isso aqui, ó, rompe a região, certo? Quando ele rompe a região, ele volta pro canal, certo? E quando ele volta pro canal, tem mais uma vela, ó, rompe, volta pro canal,
voltou pro canal, certo? E aí ele vai e rompe de novo a região, ó. Ó, rompe a região de novo. A pergunta é muito simples. Já posso operar o pullback dessa região? Tipo assim, ele rompeu agora um outro nível de topo, né? Ele rompeu esse nível de topo aqui, ó. Posso operar o pullback dessa região nesse é um estilo falso rompimento, né? Tu compraria aqui no caso, ó. E a resposta é que tu pode, tá? Tu pode. O que tu não pode ter no pullback é o quê? É a acumulação de vela, lado a lado. Nesse caso, tu teve o quê? Uma vela de alta, uma vela de baixa e outra de alta, rompendo o topo lá atrás, ó. Ou seja, aqui tu pode operar o pullback estilo falso rompimento, que é esse aqui, ó. Quando o preço rompe, a região volta e rompe de novo. Entenderam? Só que quando tu tiver um acúmulo de velas, cara, esse aqui é o pior, ó. O pior inimigo é esse aqui, ó. Quando tu tem uma vela que rompe, uma vela que volta, outra que não rompe, tá? Ela não rompe, ela faz isso aqui, tipo um movimento mais curto, e depois tem uma que rompe, ó. Ó, rompe a região lá, rompendo esse topinho, ó. Já posso entrar nessa operação? Cara, é muito perigoso, porque aqui a chance dessa próxima vela, ela fazer um movimento de queda e entrar pro canal e ficar acumulando aqui tudo, ó, é muito alto. Então você sempre tem que se cuidar com relação a isso. Tu tem que ver um rompimento legal, não precisa ser aquele rompimento gigante na alta, tem que romper estruturas de linha de tendência. Então se o preço ele rompeu linhas de tendência na alta aqui, como por exemplo essa aqui, ó, o preço estourou, a tendência é que ele toque nas costas aqui e continue o movimento de alta. Entenderam? E sempre ele vai fazer isso, grande parte das vezes. Mas também, se ele não rompeu o suficiente, ele pode fazer um quê? Um falso rompimento aqui dentro. Entenderam? Então sempre, nunca opere em pullback, né, onde o preço está acumulando, cara. Já, mas olha só que região linda, o preço estourou, um topo na alta e tal. Não façam isso porque a chance de estourar uma região é muito alta. É muito alta, certo? Outra dúvida corriqueira, turma. Preço acumulado em M5, porém movimento bom em M1, eu posso operar? Também a mesma coisa, não pode, certo? Por quê, turma? A acumulação perto de uma região é um dos piores inimigos aí do trader, olha só. Vamos supor que nós fôssemos operar esse ponto aqui, ó, é retração do falso rompimento, ok? Ó, na verdade é o falso rompimento desse topo, né? Nesse ponto futuro. Se o preço chegou próximo da região, fazendo esse movimento aqui, ó, e ele chega aqui, turma, ó, no caso, e ele começa a fazer isso aqui, ó, vela de alta, vela de baixa, né, vela de alta, vocês não vão vender aqui em cima, porque a chance do preço estourar aqui é muito alta, certo? Fez 3, 4 velinhas aqui acumuladas, lado a lado, já, mas o M1 tá perfeito, ele rejeitou a minha LT. Não vende porque a chance de romper é muito alta, certo? Mas tem o segundo contexto, que é o que? Acumulação com distância, ó. O preço vai. Aí aqui embaixo, ó, ele começa a acumular. Ó, começa a acumular aqui embaixo. Acumula. E do nada ele faz o quê? Estoura a acumulação, e quando ele estoura a acumulação, ele faz isso aqui, turma, ó, vela de rejeição. Posso operar a região lá, Jean? Pode, tu pode vender aqui tranquilamente. Por quê? Porque ele quebrou, eu chamo que ele quebra, nesse momento ele quebra a acumulação, porque ele faz o rompimento da acumulação aqui, ó, e o que ele faz nessa vela? Ele perde força. Então para mim ele quebra totalmente a força, né, de rompimento. Nesse caso tem distância e tem o que? A quebra desse rompimento da acumulação. Aí sim vocês podem operar essa região, entenderam? Aí sim vocês têm como operar. Já eu preciso olhar a velocidade da vela M5? Antigamente sim. Vocês podem ver que as aulas um pouco mais antigas da Academy lá no módulo diz que a velocidade da vela é muito importante. Hoje em dia não. Tu não precisa da bola para velocidade de vela. Por quê? Os principais filtros que a gente tem hoje no nosso operacional, ó, são análise de gráfico M1 para tomada de decisão e linhas de tendência. Ó, esses aqui são os principais filtros hoje em dia, ó, do nosso operacional. Principais, tá? Inclusive agora para 2025 a Academy vai ser toda atualizada, tá?
Então eu vou tirar sempre 1 ou 2 dias ali para gravar novas aulas. Eu vou atualizar muita coisa ali, tá? Digo, principalmente nos módulos principais. Já, mas isso que tu tá me falando existe na Academy, sim. Toda aula que tem novidade, turma, tá dentro do módulo de evoluções operacionais. Toda evolução operacional tá no módulo de evoluções operacionais. Então agora em 2025, eu vou tirar sempre 1 ou 2 dias da semana para gravar novas aulas. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir atualizando aquelas aulas ali, né? As aulas antigas eu vou tirar e eu vou atualizando. Então vai ficar muito mais enxuto o processo, né? Vai ficar muito mais, vamos dizer assim, vai ficar mais compacto, entenderam? Porque eu vou tirar muita coisa dali dentro que eu vejo que hoje em dia não faz mais sentido. Exemplo, velocidade de vela faz sentido hoje em dia? Já não faz nenhum sentido. Tempo de retração é outra coisa que mudou também, enfim. Mas isso aqui é importante, ó. Os principais filtros hoje é análise de gráfico M1, certo? E linhas de tendência. Para mim, são os contextos mais importantes de uma operação hoje em dia. São esses dois, certo? Olha só, se eu pego a operação que eu fiz ontem no Latam, olha aqui. Pegar a operação que eu fiz no Latam ontem, vamos ver onde ela tá. Olha aqui, tá aqui a operação, ó. Ó, pego ela aqui, certo? E vou pegar o quê? Vou pegar aqui, nem vou marcar a linha de tendência, tá? Só vou marcar aqui a região como um todo. Olha só, passo para M1, olha o contexto do gráfico M1 lá no Latam, ontem a hora que eu comprei. Olha o que o preço fez. Olha o que o preço fez quando eu comprei. O que ele fez aqui, turma, quando eu comprei? Alguém para me falar o que ele fez aqui quando eu comprei? Ó, quando eu comprei, o que o preço armou aqui no Latam? Olha a minha tela e responde aí, por favor, no chat. O que o preço fez? Vamos lá, um aluno ou aluna audaciosa aí. Estão dormindo ainda, turma? Estão nanando, como eu digo pra lá, tá nanando. Padrão de reversão. Exatamente. O que o preço fez? Ele quis armar um doji. Ou seja, o que é o doji, turma? Doji é indecisão. Só que doji num fundo é um padrão de reversão. Certo? Então o que eu falo? Gráfico M1 me deu toda a leitura do que eu ia fazer. No momento que ele armou esse padrãozinho aqui, ó, que ele começou a perder força e eu vi que ia criar o doji, eu comprei. Por quê? A chance do preço estourar era muito alta. Eu tinha o quê? Eu tinha uma compra, eu tinha um falso rompimento. Imagina contigo, tu tem um falso rompimento para comprar, o preço arma um doji exatamente na região, o que tu faz? Tu compra, pronto. Entenderam? Então é isso que eu falo. A leitura do gráfico M1 hoje traz muita informação. Vocês estão vendo ao vivo. Quantas vezes que a gente ganhou operação ao vivo aqui só analisando o contexto de M1. É o principal filtro, cara. É o principal filtro para a gente tomar decisões hoje em dia em retração. Velocidade de vela. Olha, eu juro para vocês, até o tempo a gente poderia cair por manobra. Hoje eu tenho um tempo de segurança por ter. Mas, cara, a gente poderia fazer operação de retração M5 na última vela de M1. Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Inclusive, isso aí é uma coisa que eu cogitei lá atrás tirar. E eu vou tirar ainda, hein? Eu vou tirar tempo de retração ainda. Vocês vão ver, eu vou tirar. Nós não vamos mais operar com tempo de segurança. Nós vamos operar até a última vela de M1. Não vai ter problema. O importante aqui é o quê? É a gente ter o contexto da operação na nossa mão. E aqui está um exemplo clássico, certo? Vamos ver outro contexto aqui, ó. Vou pegar a operação do AudiCAD. Vou pegar esse do STCAD que eu tomei loss ontem, olha só. Ó, peguei ela. Olha lá, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu fiz a operação. Mesma coisa, ó. Mesma coisa, olha aqui o AudiCAD, ó. O AudiCAD, ele travou na região. E quando ele travou na região, ó, ele começou a fazer pequeno de indecisão. E quando eu comprei, ó, foi bem aqui. Certo? Que era a reversão do M15, é óbvio, né? Era 5 velas para cima. Mas aqui ele não respeitou, não tem problema. Mas o importante é tu ter essa leitura gráfica do que tu vai fazer, certo? O porquê que tu vai fazer essa leitura gráfica, justamente por conta disso. Análise de tempos do M1, né? Tomada de decisão, grande parte das vezes, tu tem que olhar o M1 para ver como o preço vai reagir na região, certo? Como ele vai reagir na região. E assim de tendência é óbvio, né, turma? É óbvio. Então, os dois filtros, os principais filtros que a gente tem são esses dois, ok? Aqui, ó, uma já responde a outra. Já preciso olhar a velocidade da vela M5? Não. A resposta é não. Tu não precisa mais olhar a velocidade de vela M5. Tu precisa olhar justamente... Jean, mas se ela estiver muito volátil, ela me ajuda? Ela vai te ajudar sim.
né? Se tu viu que o preço deu um pico de vela na região, perfeito. Chance de tu ganhar muito alta. Só que não é isso aí que vai determinar se tu vai clicar ou não, entendeu? O que vai determinar se tu vai clicar é justamente a confluência das linhas de tendência na região com a análise do M1. E às vezes, quando tu tem uma confluência muito forte de linha de tendência, tu não precisa olhar o M1, né? Então, por exemplo, se tu tem uma confluência muito forte aqui, ó, vou supor aqui, ó, vamos supor que nós tenhamos uma confluência aqui, ó, essa é a confluência que, por exemplo, ó, se eu tivesse mais linhas de tendência aqui, vamos supor que eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Vou dar um exemplo, vou supor que tivesse mais linhas de tendência aqui, ó, tá? Vou imaginar que tivesse mais linhas de tendência no ponto futuro. Tinha a costa GLT passando lá e tal, ó. Vamos supor que eu tenho uma confluência tipo assim, ó, 3 linhas de tendência chegando na minha região. Já eu preciso olhar a agressão do M1 aqui? Não. Aqui, meu querido, minha querida, chegou o preço, só tocou, já entra na operação. Por quê? Porque tem muita confluência, entende? Não preciso olhar o M1 onde tem muita confluência, eu vou olhar o M1 onde não tem tanta confluência que eu preciso tomar decisão. Então, nesse ponto, ó, eu não olharia o M1, não tem necessidade. A vela tem tanta confluência que se tocar, eu vou clicar e fazer o que tem que ser feito. Aí vem aquela outra questão muito importante que é psicológica, né? Já eu tenho medo de clicar. Já me dá medo. Cara, lembro, turma, tu fez tudo que tinha que ser feito, analisou, cara, clica e faz o que tem que ser feito. O resto, cara, a gente não controla. O resto é incontrolável, certo? O importante é tu fazer o que tem que ser feito e clicar. O resto, meu querido, minha querida, não cabe a nós. O resto é o mercado. Então o resto é consequência, como eu falo sempre. Chegou na região, clica. Chegou na região, clica, faz o que tem que ser feito, certo? Que isso é o mais importante. Depois a consequência, ok? É isso mesmo, armou o padrão de reversão. É isso aí mesmo. Isso é o que vocês falaram. Vamos lá, próxima pergunta, Jean. M15. Eu posso operar pullback também? É outra dúvida que a galera tem, ó. E a resposta é sim. Vocês podem operar pullback, podem operar reversão, podem operar... reversão a gente opera sempre. Tu pode operar pullback, falso rompimento, tu pode operar tudo M15. Tudo, tá? Que seja para o final M15. Ou seja, toda operação M15, ela será uma operação, certo? Ela vai ser uma operação para final M15, certo? Então o que acontece, ó? Aqui, por exemplo, eu tenho uma região de contexto muito top para M5, não é verdade? Ó, região top para M5, esse ponto futuro. Mas se o preço ele chegar dessa forma, ó, a primeira vela esticou aqui, não tocou. A segunda chegou, tentou romper e voltou e travou nessa região, né? E eu não peguei, eu vou comprar aqui. Por que eu vou comprar aqui? Porque a chance de ter uma reversão nessa região aqui para o final M15 é muito alto. Entenderam? Então aqui, ó, toda região boa para M5, ela é uma região boa para M15, toda turma, sem abrir exceção. Toda região ela é boa para M5 e para M15. O que vai determinar se nós vamos entrar para uma operação M15 ou M5? O que vai determinar? Filtros, a ação do preço ali quando ele chegar na região. E isso vai determinar se tu vai escolher operar M5 ou M15. Então essa região aqui, ó, eu não preciso olhar o M15 para operar o M15, né? Ah, vou passar o gráfico M15, marcar regiões fortes aqui. Não, tu vai fazer os traçamentos todo no gráfico M5 dessa forma, certo? Dessa forma, e tu vai esperar a operação para o M5. Só que se ela chegasse em filtro, por exemplo, ó, o preço ele andou na baixa aqui, esticou, e aí a segunda vela aqui ela esticou e chegou sem tempo na região. Só que ela fez isso aqui e travou na região. Essa é a primeira, essa é a segunda, e o que nós faríamos na terceira? A gente compraria na reversão aqui. Por quê? Porque a chance do M15 deixar esse pavio é muito alta. Entenderam? Então toda região que é boa para M5, ela vai ser boa para M15 também. Certo? Só que tu tem que estar atento ao quê? Ao relógio. Tá aqui, ó. Tu tem que estar atento a esse fator aqui é principal. Esse fator, o relógio. Por quê? Porque todo final M15, ele é um contexto mais forte. Ele vai ser um contexto mais forte de operação. Certo? E aí, turma, ó, e vamos ver aqui, ó, vamos ver os comentários. Eu sou assim, vejo uma operação linda, várias confluências, ela toca e respeita, porém deixo de entrar por causa do medo. Cara, é isso que tá errado. Né? Isso aqui que o Manuel falou é uma coisa que acontece muitas vezes, tá? Mas tá errado. Como é que nós vamos ganhar dinheiro com medo, turma?
Entende? Não tem como, cara. Tu pode ter um capital de 100 mil reais. Se tu tiver medo, tu não vai clicar. Mas por que tu tem medo? É porque tu vivia um processo antigamente fraco, entendeu? O processo que tu vivia antes era fraco. Então o que acontece? Te dava insegurança. Por isso que eu falo, turma. Não tem que ter insegurança aqui dentro. Aqui, cara, você tem que estudar, alinhar e clicar. É isso. Cara, essa pergunta é muito boa. Jean, como que eu perco medo? Cara, muita gente me faz essa pergunta no Instagram. E a resposta é, turma, operando. Cara, se tu não operar, se tu não clicar, se tu não sentar o dedo, tu nunca vai perder o medo. Sabiam disso? Tu não perde o medo, cara. Cara, tu pode ter 1000 aulas comigo aqui. Se tu não chegar sozinho e clicar e sentar o dedo na operação, tu não perde o medo. Né? Ao vivo comigo, tu vai perder o medo? Tu vai perder parte do medo. Só que tu vai perder o medo que é induzido. Certo? Tu vai ter coragem de clicar quando eu mandar tu clicar. Ó, turma, vamos entrar nessa região. Tu vai ter coragem, porque é o que eu tô falando. Só que quando tu tá sozinho, tu não vai ter coragem, porque tu não desbloqueou o teu medo sozinho. Tu desbloqueou o teu medo ao vivo comigo. Entende? Então é que nem eu aqui ao vivo com vocês. Se eu falar pra vocês, turma, vamos entrar agora no Eurocard comprado. Todo mundo vai lá e senta o dedo. Às vezes senta o dedo até com o valor mais alto. Só que quando vocês estão sozinhos, o medo ele volta todinho. Ele vai voltar todo em carga. Por quê? Porque vocês não operam sozinho. Aí vem aquela pergunta clássica que me fazem. Jean, por que tu não opera com teus alunos de segunda a sexta? Turma, vocês têm que operar também sozinho. Vocês têm que ir pro garimpo sozinho, meus queridos. Sabe por quê? Porque vamos supor que um dia, Deus me perdoe, deu um piripaque no Jean e o Jean vai ter que se ausentar porque vai pro hospital. Deus que nos livre, né? Mas, e aí? O que tu vai fazer do garimpo? O Jean não vai ter condição de operar ao vivo contigo. O que tu vai fazer do garimpo? Vai parar de operar? Entenderam? Então por isso que eu falo. Isso aqui que vocês estão vendo e vivendo ao vivo com a gente, turma, todo dia, muita gente está completando 1 ano, tem gente que está completando 2 anos ao vivo comigo. É o quê? É uma formação de nível mais forte. É uma formação mais longa. Para quê? Para perder medo, para melhorar psicológico, para evoluir como um todo, né? Ele não é só uma análise de mercado, uma sala de sinal. Então vocês têm que aproveitar, é o que eu falei isso aí para meus alunos, e eu vou, assim que nós lançar ali a Academy 2025, eu vou reunir todo mundo em 2025, nós vamos ter um aulão de mentalidade para abrir os trabalhos, vai ser a primeira aula, um aulão de mentalidade, de quebras de crença, né? O que é o objetivo final disso aqui? Porque isso é muito importante, pessoal. O profissionalismo, né, ele vem por isso. Operar ao vivo é muito bom, cara, eu também gosto muito de operar ao vivo com vocês, mas eu falo para vocês o seguinte, ó, o processo final daqui é o que? É vocês poderem fazer as coisas sozinhos lá no final e poder realmente andar com as próprias pernas. Mas é o que eu falo, se tu não usa isso aqui como esse trampolim, acaba que tu passa 1 ano, né? Já tu tem alunos que passou 1 ano e estão com medo? Provavelmente deve ter aluno que passou 1 ano que ficou com medo ainda. Por quê? Porque não operou sozinho, ele esperou sempre a gente aqui. É bom para ganhar dinheiro, Jean? É ótimo. Vocês vão ganhar muito mais operação do que perder no longo prazo. A gente vai ganhar muito mais operação que perder. Vai ser bom para ganhar dinheiro. Só que é isso que eu falo. O ganhar dinheiro, ele não dá aquele, né, estalo que vocês precisam, que muitos querem, né? Jean, eu quero ser bom, entendeu? E para ser bom, turma, exige isso, entenderam? Exige vocês pegar, sentar no gráfico, sentou no gráfico, vai para cima e abre a operação. Se tu tá operando sozinho, é para operar sozinho. Jean, não vou operar. Segunda e sexta eu não vou operar porque tu não tá ao vivo comigo. Beleza? Pelo menos, são 1, 2, 3, 4, são 6 dias no mês onde tu vai ficar total no 0 a 0 e vai fazer falta, entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês, é muito importante. É muito importante esse processo que eu tô falando pra vocês. Perder medo exige operar. Se tu não opera sozinho, tu não perde medo. Isso é fato, turma. Isso eu tô falando pra vocês. Gia, como é que tu teve coragem para subir a mão de 50 para 250, 250 para 500 ou de 500 para 1000? É operando. Né? Hoje, turma, como eu falo, eu perdi muito dinheiro. Então, assim, ó, a pessoa que ela sente a dor de perder dinheiro, ela tem que aprender com isso, cara. Então, o que eu falo, quando eu perdi muito dinheiro, eu fiquei frio, velho. Se eu tivesse que fazer uma entrada de 500 reais, 1000, eu fazia tranquilamente. Por quê? Porque eu tava frio, eu tava anestesiado, né?
Para perder para mim não fazia mais, não mudava nada na minha vida. Essa é real, entenderam? Então o que acontece? Eu evoluí com a dor, entende? E é isso que você tem que se esbarrar. Se vocês antigamente perdiam dinheiro, se vocês antigamente, enfim, viviam algo, um ciclo vicioso, um processo fraco, é isso que muda o game. É justamente isso. É tu te esbarrar nisso e tu falar assim, cara, aqui eu vou mudar. Aqui deu, aqui eu vou mudar. Então, turma, o medo é algo que não existe na real. O medo ele não existe. É uma coisa que a gente inventa da cabeça, né? Todos nós inventamos o medo, né? Não existe o medo. A real é essa. Não existe. Só que como que eu perco essa crença? Porque é uma crença. É clicando. Se tu não clicar sozinho, né? Tu não vai perder o medo. Se tu clicar com o Jean, tu vai perder partezinha do medo, né? Tu vai perder parte do medo. Muita gente está aqui, perdeu o medo, né? Perdeu muito do medo de entrar em operação, né? Eu lembro que no início lá tinha muita gente, né? Com muito medo. Mas é isso que eu falo. O como a gente perde medo clicando, ok? Então isso é importante. Antes eu operava M1 e sempre usava vela. Tomava muito loss. Com isso eu fiquei com crença de ganhar um pouco limitado. Hoje em dia na academia estou me desenvolvendo. É isso aí. Mas é o que eu falo, cara. Quando tu opera algo que tu não sabe, assim, digo assim, tu não tem a probabilidade do que vai acontecer, tu fica com medo, né? Só que aqui é o que eu falo, tu não tem que ter medo nenhum, entendeu? Estudou e fez o que tem que ser feito, cara, só clica. Só clica, não tem que ter medo algum. Só clica e o resto é resto. É o que eu falo. Se surgir uma operação na minha frente, turma, eu não vou deixar de clicar. Se ela é forte, eu vou sentar o dedo. Eu vou sentar o dedo sem dó. Porque eu sei, cara, que no longo prazo eu vou ganhar muito mais, eu vou ganhar. É óbvio que existe o loss, né? Não tem como tu fugir, mas eu digo assim, ó, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Nós não podemos ficar com medo de clicar em algo que é natural, que a gente faz todo dia. Né? Tudo que eu faço aqui, eu faço todo dia há muito tempo, turma. Então é o que eu falo pra vocês, eu não posso ter medo de clicar. Né? Se o preço esticar aqui, ó, e ele esticou aqui, eu só tenho que fazer o que tem que ser feito. Ah, Gia, mas eu não sei se vai dar win ou loss, nem eu sei. Só sei que eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque isso aqui eu faço há muito tempo e eu ganho muito mais do que perco. Ou seja, a probabilidade está ao meu favor. Do estudo, do gráfico, do que eu faço, está tudo ao meu favor. Mas isso eu não controlo. Se ele vai rejeitar ou não, não tenho controle. Nem vocês, nem ninguém. Entenderam? No momento que vocês chegaram aqui e depositaram dinheiro na corretora, vocês já estão correndo risco. No momento que eu tenho aqui R$3.400, eu estou correndo risco. Que risco é este ano? De perder os R$4.000. Sabia disso ou não? Eu tenho risco de perder R$3.000. Se eu não acertar nenhuma operação no mês, eu tenho risco de perder esse dinheiro. Pronto. Na hora que eu depositei meu stop aqui de 1K, né, ou 2K, vamos supor que eu depositei R$2.000 aqui. Eu já estou correndo risco de perder esses 2.000. Não existe... É isso que a gente tem que ser racional. O meu risco... Existe risco aqui, Jean? Existe, eu já estou com um risco de perder 2.000 no dia. Ou 1.500, ou 1.000, certo? Só que a probabilidade do longo prazo, ela está a meu favor, pelo estudo, pelo conhecimento, porque eu faço. Então, a chance de eu sair de 2 para 3 é muito alta, entenderam? Então, é isso que eu tenho que me esbarrar. Se eu faço todo dia isso, é nisso que eu tenho que me esbarrar, entenderam? Então, isso é o mais importante agora, é focar nisso. Por isso que eu falo, não foque em números aqui, ó. Quanto mais vocês focar em dinheiro, menos ele vem. Foquem nisso aqui, ó. Já, a região está perfeita e tal, fiz o que tinha que ser feito, pronto. Foquem nisso. Processo. Porque isso aqui, ó, vai ser consequência. Vai ser consequência. O dinheiro é consequência do que a gente faz aqui. No longo prazo, mas não estou falando de um dia ou outro. Se tu te esbarrar num dia ou outro, já ontem eu estopei. Se tu te esbarrar no ontem, já era, cara. Tu vai levar o ontem até sexta-feira, estopando todo dia. Então, é o que eu falo, o ontem já foi. Se tu ganhou ou perdeu ontem já foi. Entendeu? Hoje eu tô me esbarrando aqui, ó, no dia atual. Tô me esbarrando no hoje. O hoje é o que importa pra mim. Aí é que vem o pulo do gato do hoje. Hoje é o dia 3. Eu abri pra frente o mês. Pronto, eu me esbarro nisso. Certo? Já, hoje é o dia 3. Eu abri pra trás. Tu tem que te esbarrar nisso. O que tu vai fazer para buscar o valor? Entenderam? Então, por isso que entra o quê? A gestão. Aí entra o último assunto aqui, ó. Alinhamento de gestão. Tá? Alinhamento de gestão. É perfeito essa aula aqui, por quê?
porque ontem eu não saquei meu lucro. E agora fica perfeito para a gente falar sobre gestão. Né? Ontem eu não saquei o lucro que eu fiz, ó. Né? Deu R$ 1.405 de lucro. E outras correrias e tudo mais, acabou que eu nem saquei. Mas não importa. Isso aí é galho fraco. Hoje a gente vai sacar, se Deus quiser, uns 2, 3 mil reais. Mas o que eu quero falar para vocês aqui que é importante sobre isso aqui? Vocês viram que eu cheguei lá no final e falei sobre dinheiro. Né? Só que o que eu menos foco é o dinheiro. Porque se eu ficar só dependente do dinheiro todo dia, pensando em dinheiro, podem ver. Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Quem de vocês aí só ficou pensando em dinheiro aí e perdeu tudo? Vocês já viram essa fase? Tipo assim, ó, o cara vai lá, o cara olha para a conta bancária e tem, por exemplo, R$ 1.000. Aí o cara fala assim, cara, hoje eu vou operar R$ 500, vou alavancar. Aí o cara vai lá tentar alavancar R$ 500, perde. Aí olha de novo para os 500 e fala assim, meu Deus, eu tenho 500, vou tentar buscar esses 500 e tentar alavancar mais. Ou seja, tu só ficou pensando em dinheiro, tu esqueceu o resto todo, cara. Tu esqueceu tudo da tua vida, tu esqueceu tudo que tu tinha, tudo que tu construiu e ficou focado só em dinheiro. Aí no momento que tu ficou só focado e dependente do dinheiro, automaticamente o dinheiro te consumiu, te destruiu por dentro e tu perdeu tudo. É a mesma coisa aqui, turma. É a mesma coisa. Se eu ficar focado só no dinheiro aqui, ó, falar, eu tenho R$ 1.400 de lucro no mês, eu iniciei com 1.400, meu Deus, eu não posso perder esses 1.400, meu Deus, eu vou sucumbir. Então o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que focar no dinheiro, eu tenho que focar no processo. E o que é o processo, Jean? É a gestão, é o que eu vou fazer para buscar mais, é o que eu vou fazer se eu perder esse lucro. Vocês estão entendendo? A gente tem que tratar com toda a possibilidade, turma. Né? Grande parte dos alunos que a gente recebe, 99% são de outros traders, são alunos de outros mentores. E o que acontece? A galera vem às vezes cheia de crença, né? Que é normal, tu tinha hábitos de chegar lá e seguir um processo de uma forma, né? Só que aqui a gente tenta quebrar isso aí. E o que acontece? No momento que tu começa a te esbarrar só no dinheiro, tu esquece o todo, tu não vê probabilidade, tu tem que ver probabilidades. E o que é probabilidade, Jean? Probabilidades são o seguinte, ó, tu tem que se esbarrar em probabilidade. Opa, pô. Ó, tu tem que se esbarrar nisso aqui, ó, nessa palavra. Se tu não olhar a tua visão macro, o que acontece com muita gente no mercado? A galera, ela simplesmente fica cega para uma palavra, para essa palavra aqui, ó. Ó, para essa frase, na verdade, ó. E se? E se? Sabe o que é o e se, turma? O e se é e se eu estopar? E se eu perder meu lucro? E se eu não fizer a operação? E se eu não abrir o mês para frente? Por que isso, cara? Por que isso aqui, tá? Por que isso aqui? O e se faz parte da minha vida. Eu nunca posso esquecer que existe o quê? Existe o lado bom e o lado ruim. Cara, não existe só um lado, turma. O mercado tem probabilidades pro lado bom e pro lado ruim. Só que muita gente, cara, fica cega. É isso que eu falo pra vocês. Por que a gente é profissional e por que muita gente que dentro da Academy ganha dinheiro? Porque a galera se esbarra nisso aqui, ó. Ó, lado bom e lado ruim. A galera não fica cega olhando o lado bom. E é isso que os mentores não fazem. E eu sei por que a galera não faz isso, entendeu? Porque a galera não quer perder um fã. No momento que eu falo que existe um lado ruim, a galera, opa, lado ruim, Jean. O lado ruim é muito simples de contornar, turma, com profissionalismo. Como é que tu contorna o lado ruim? Sendo profissional. Pronto. O que é o lado ruim? É isso aqui. E se eu perder o lucro? E se eu estopar? E se eu não fizer a operação? E se eu não abrir o mês para frente? Isso é o lado ruim. Que nós todos temos que pensar. Tu não pode parar de pensar nisso aqui nunca, cara. Porque se tu para de pensar nisso aqui, sabe o que acontece? Tu te frustra. Tu não estava esperando por isso. Eu sempre espero por tudo, turma. Eu espero por tudo. No momento que eu sento na cadeira aqui para operar, eu espero por tudo. Só que eu sei que o conhecimento e a probabilidade estão muito a meu favor. Essa probabilidade aqui, ela está muito mais a meu favor, muito mais. Se ela tem uma carga, ela está muito mais forte para o meu lado
do que pro lado ruim. Ela tá isso aqui, ó, ela deve estar isso aqui, ó. A carga de probabilidade, ela tá isso aqui, ó, 10% do lado ruim e 90% do nosso lado. Por tudo, conhecimento, profissionalismo, tempo de casa, tempo de mercado, enfim, repetição, tudo isso está muito mais a nosso favor, por conta disso tudo. Só que eu tenho que pensar nesses 10% só. Eu não posso ficar cego para os 10%, eu nunca posso ficar. Nunca, porque mercado existe os 10%. Existe o IC. E se tu não pensar no IC, cara, tu esquece. Aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa dessa, a tua cabeça ela sucumbe, porque tu não pensou no IC. Tu só pensou na probabilidade boa, né? Mas isso não é chamar negativismo. Não, eu não estou sendo negativo, eu estou sendo realista, né? Eu estou sendo racional, na verdade. Entenderam? Então isso é muito importante. E onde eu quero chegar com o IC? Justamente na gestão, né? No dinheiro, onde envolve dinheiro. Por quê? Porque a gestão, o alinhamento de gestão é muito importante, eu tenho que ser racional. E aí é que vem o pulo do gato da gestão que a gente tem dentro da Academy. A gestão de dentro da Academy é a melhor gestão, eu já falo de novo, é a melhor gestão que existe para opções binárias. Melhor gestão que existe para opções binárias. Muita gente se esbarra em 2x1, 4x2, 3x2 e, cara, sinceramente, a longo prazo isso é horrível, né? É horrível, não é bom. Porque tu fica numa ansiedade querendo sempre fazer soros, independente de soros, e acaba que tu sucumbe. Então o que acontece? A gestão não engessada, ela é muito simples. Ontem mesmo, o que o G tinha de risco? O G tinha R$2.000 de risco, tá aqui, não saquei o lucro ontem, Tinha R$2.000 de lucro, de risco, desculpa, que era o meu stop ontem. G, por que tu iniciou com o stop cheio? Porque eu queria buscar lucro, ontem tinha que buscar lucro. A minha missão era buscar lucro, ia dar certo? Não sei, mas eu ia buscar lucro, eu ia atrás. E no momento eu consegui arriscar R$1.000 e ganhar 1.400, ou seja, eu ganhei R$1.400 de lucro. Aí vem o pulo do gato, de alinhamento de gestão. Se eu tenho R$1.405 de lucro agora, que está iniciando o mês, se eu tenho R$1.405 lucro e o meu stop, certo? Deixa eu aumentar essa letra aqui. Aí, tenho R$1.405 de lucro, ok? E o meu stop cheio é 2K e o meu meio stop é igual a 1K, é aqui que entra o pulo do gato, meus queridos e queridas. Me dá um exemplo, alguém que bateu meta ontem. Manda aí pra mim. Acho que o Ícaro bateu meta, eu não vi muita gente ali, mas eu acho que o Ícaro, o Paulo, não sei. Manda aí pra mim. Muita gente não postou ontem as operações. Manda alguém que bateu meta ontem. Manda aí. Já bati meta, fiz R$100. Bati meta, fiz 50, fiz 200, 300. Aqui que vem o pulo do gato. Se o Jean, ele lucrou ontem, na abertura do mês, R$1.405, o Jean ele abriu o mês para frente. Na verdade, se o Jean abriu o mês para frente, o stop dele é 2K, faz sentido o Jean arriscar 2K hoje? É muito fácil, turma. Olha isso, cara. É muito fácil, velho. Faz sentido o Jean arriscar 2K hoje? Não faz sentido. Por que não faz? Porque eu ganhei R$1.400, certo? O que faz sentido? Eu arriscar 1K. Se eu perder 1K, eu fico com R$405 positivo ainda no mês. Isso é ganhar mais do que perder, certo? Então eu arrisco 1K para tentar buscar uns 800, 700 ou às vezes uns 1.200. Tudo depende do contexto do dia. Vamos supor que hoje, na bênção do Senhor, eu vá lá e bato a meta. Aí vamos supor que eu fiz R$700, certo? Então eu tenho 1.405 mais R$700, por exemplo. Eu tenho 1.400, 1.500, 600, 700, 800, 900, 2.100. Eu tenho 2.100. R$2.100 de lucro, por exemplo, eu batendo meta hoje. Tá? Eu vou ficar com 2.100. Vou dar um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo. Se eu amanhã eu tiver com R$2.100, eu posso arriscar stop cheio na quarta? Posso ou não, turma? Posso arriscar os 2.000 na quarta? Eu posso, na verdade? Eu posso, por quê? Porque eu tenho R$2.100 de lucro, né? Se eu tenho R$2.100 de lucro, eu posso arriscar o meu stop cheio. Só que aqui que vem o pulo do gato. Será que eu vou ser besta de arriscar o meu stop cheio na quarta e perder os 2.100 de repente?
Vale a pena? Não vale, porque eu estou fazendo gordura de lucro. Então eu arrisco o quê? 1K de novo na quarta. Se eu perder, eu tenho 1.100 de lucro ainda. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Jean, mas quando que tu vai acelerar mesmo? Eu vou acelerar quando eu encerrar essa semana, se Deus quiser, e olhar pro lado e falar assim, cara, tenho, sei lá, 3.500, 4.000 reais de lucro. Aí eu começo a acelerar e depois eu freio de novo. É isso que é gestão, turma, não engessada. Aí vem um bloqueio na galera. Jean, mas o que eu faço no dia? Eu faço soros, eu faço... Tudo depende do mercado. Tudo depende do mercado. Opa, tudo depende do mercado. O que o mercado vai me proporcionar. Então tu pega o teu meio stop aqui, por exemplo, ó, que nem eu vou pegar o meu meio stop e o que eu vou fazer? Eu vou fracionar ele em duas entradas de 500 reais. Ó, 500 e 500. Se eu ganhar a primeira, eu vejo o que eu faço na segunda de acordo com o mercado. Eu não vou ir pensando, se eu ganhar a primeira, eu vou fazer soros. Não. Eu tenho certeza que eu vou fazer com a primeira entrada. Com a segunda eu não tenho certeza ainda. Por quê? Porque depende do que vai acontecer. Depende de tudo. Por isso que eu falo, a gestão ela tem que ser baseada dessa forma, ela não pode ser engessada. Tu tem que ter 2 níveis, stop cheio e meio stop, e sempre trabalhar de acordo com o mercado e com os lucros. Já, mas ontem eu abri o mês para trás, perdi. Stop cheio, meu querido, minha querida. Tu não vai poder arriscar menos do que stop cheio hoje. Por quê? Tu tem que buscar o que tu perdeu e tem que lucrar. Entenderam? Então isso é gestão, cara. Isso é gestão não engessado. Alinhamento a gestão para opções é a melhor gestão que tem para opções. Depois de tu entrar o mês para frente dessa forma, tu não perde mais dinheiro. Não tem como perder mais dinheiro, cara. Entendeu? A não ser que tu esteja com a ganância lá no céu. Aí tu vai perder, enfim. Mas se tu entrou, né, com essa gestão para frente, tu não precisa. Não precisa, Luana. Tá aí o Igor. O Igor fez quase 800 reais com 50% de assertividade. Nem sei se o Igor tá aí. O Igor teve 53% de assertividade no mês, tá? E fez 800 reais de lucro, cara. Então é o que eu falo, não precisa de assertividade. Opções não precisa de assertividade. E tirem do cavalo da chuva, que vocês vão chegar no final do mês e vão estar com 80, 90% de assertividade, tá? Eu mesmo, Jean, cara, a minha assertividade beira os 70, 68. É isso aí que é a minha assertividade de longo prazo. Entenderam? Então aí tá o pulo do gato. É vocês compreenderem esse alinhamento. Já, eu quero reforçar tudo que tu falou aqui. O que eu faço?